Irmãos e irmãs, hoje celebramos memória de São Joaquim e Santa Ana, que a tradição apostólica nos apresenta como os pais de Nossa Senhora. O evangelho que vamos refletir hoje é bastante curto, está lá no capítulo 13 de Mateus, versículos 16 ao 17. Porém, apesar de curto, esse evangelho pode trazer bastante significado quando a gente compara com outros trechos da palavra. Jesus, nesse trecho, ele faz uma comparação entre o grupo de discípulos e o grupo de profetas, outros homens justos, que ao longo da história receberam ensinamentos e revelações divinas. Essas revelações e ensinamentos sempre serviam para o povo da época de um determinado momento, mas ao mesmo tempo também sempre apontavam para uma esperança messiânica, em face às mazelas, os problemas que cada comunidade vivia em cada tempo. Essa revelação que os profetas receberam, os justos, era uma revelação parcial. Se a gente for olhar a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12, Pedro vai afirmar para um grupo de cristãos que estavam espalhados por várias comunidades que o evangelho foi, a revelação divina foi plenamente mostrada para eles, enquanto que para os profetas, eles estudaram, indagaram, pesquisaram, quiseram saber quando seria a salvação, quando ela se consumaria, em que tempo ela aconteceria. Mas para eles a revelação, como eu disse, era parcial. Era para um dado momento e sempre apontando aos poucos para a revelação da salvação messiânica, a salvação que viria através de Cristo. Os profetas também tiveram essa experiência com a revelação divina e servia para combater, como eu afirmei, as mazelas que o povo enfrentava. Então era suficiente para isso. No tempo de Jesus vem trazer uma revelação mais plena, mais completa. Porém, mesmo assim, ele não fala de forma totalmente aberta a todo momento. Se a gente for olhar os versículos anteriores desse trecho de hoje, do capítulo 13, Jesus está na situação em que ele está apresentando várias parábolas para um grupo, para uma multidão. Entre essas parábolas, ele conta a do semeador. A parábola do semeador, que a grosso modo é uma parábola que fala sobre as disposições de cada pessoa, de cada comunidade, para o acolhimento da palavra. Depois desse episódio, os discípulos questionam Cristo do porquê ele fala em parábolas, sendo que muitas pessoas não entendiam o significado das parábolas, enquanto eles recebiam explicações particulares de Cristo sobre o sentido daquele texto. Sem querer esgotar a resposta de Cristo em relação ao porquê falar em parábolas, já que não caberia nessa reflexão, um dos motivos que Jesus ele faz isso para selecionar cada disposição das pessoas para receber essa palavra. Por exemplo, aqueles adversários de Cristo, quando ouvia Cristo falando em parábolas, eles se decepcionavam porque estavam ali para procurar alguma ocasião de acusar Cristo de algum crime, de desobedecer à lei. E quando viam Cristo falando sobre parábolas, viam ele contando histórias de um povo, coisas simples de um povo simples. Então eles perdiam o interesse naquele momento. As pessoas também que estavam atrás de Cristo apenas para ver os seus prodígios, para receber curas ou milagres, e não queria ter nenhum compromisso com o Evangelho, com o mistério da salvação, o mistério do reino de Deus, eles também não se interessavam bastante quando Cristo contava parábolas. Diferente dos discípulos que se interessavam em saber do porquê, o significado daquele sentido, queriam entender, queriam participar e ter compromisso com esse mistério do reino dos céus. E a nós hoje, podemos nos perguntar, como se aplica esse texto de hoje? Ora, se os profetas que tiveram revelação divina, mas parcial, foram felizes na sua missão, se comprometeram com o projeto que Deus deu a eles naquele momento. Se os apóstolos que tiveram uma visão mais completa, através de Cristo, uma explicação maior, viram coisas que os profetas não conseguiram ver, entenderam coisas que os profetas não conseguiram entender, imagine nós que hoje temos tanta revelação que os profetas nos deixou, como a que os discípulos de Cristo também nos deixou, nos passou pela tradição apostólica. Então hoje nós somos tão bem-aventurados como os discípulos naquele momento em que Cristo falou para eles, pois temos uma visão mais ampla da revelação divina. E isso também nos exige um compromisso maior com essa revelação, com as mazelas que o povo vive e com a construção do reino de Deus aqui na terra. Então, ficamos com essa reflexão do quão felizes somos diante dessa revelação, diante do compromisso que nós temos com o reino dos céus.